que você faria com R$1,5 milhão de reais? Compraria uma casa? Ajudaria a família? Compraria um carro de luxo ou talvez abrir um negócio? Esse foi o prêmio que a Juliette do BBB 21 ganhou esse ano. E eu vou contar para vocês o que eu faria com todo esse dinheiro. Assiste aí! Oi, meu nome é Giovanni Martins e eu vou te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Eu já conheço a maioria das respostas que as pessoas dão quando a gente pergunta o que fariam se ganhasse uma bolada dessa. A primeira coisa é, eu vou comprar minha casa própria, vou ajudar minha família, vou fazer casas para alugar. Mas será que isso é uma boa alternativa? É o que você vai ver agora. É importante a gente lembrar que muitos ganhadores do BBB não tiveram muito sucesso com esse dinheiro. Ou eles gastaram tudo com coisas que não tiveram algum resultado, ou sofreram alguns golpes da própria família ou até dos seus assessores. Isso aconteceu apenas por um motivo, que é justamente a falta de educação financeira. Isso é o que eu ensino para vocês todos os dias no meu Instagram e aqui no YouTube também. Eu trago para vocês de forma prática e simples as maneiras que vocês podem investir o seu dinheiro, controlar os gastos e aumentar o seu patrimônio. Então vamos lá. O que as pessoas geralmente fariam com esse dinheiro? A primeira coisa é comprar a casa própria, que hoje não se compra uma casa boa por menos de R$350 mil. A segunda coisa seria comprar uma casa para a mãe, é o sonho de todo mundo, deixar a mãe morando num lugar bom. Então seria mais 350 mil para uma casa boa. Depois disso a pessoa ia querer comprar um carro bom, talvez uma Hilux aí por 260 mil. E teria gasto mais da metade do dinheiro só comprando passivos, que são bens que a gente logicamente teria em nosso nome, mas que na verdade não nos traz nenhum ganho financeiro. Quando a gente fala de investimentos, a gente tem sempre que pensar em comprar ativos, algo que vai agregar ao nosso patrimônio. Ou seja, quando eu compro uma casa própria, eu não tenho um ativo, eu tenho um passivo, porque naquela casa própria eu não posso tirar nenhum ganho. Se eu comprar uma casa para aluguel, aí sim, eu vou ter um bem que vai me gerar um retorno financeiro. Mas a ideia aqui é mostrar o que eu faria, quais seriam os ativos que eu investiria para fazer com que esse dinheiro renda mais. Quem assistiu o BBB e até quem não assistiu, sabe que a Juliette já tem contratos milionários. Muitas empresas como a Avon, Americanas, já querem ela no seu casting para poder fazer alguns trabalhos. Então ela não vai precisar dispor desse prêmio de R$1,5 milhão para fazer qualquer coisa, para comprar casa, nada. Ela simplesmente vai investir esse dinheiro, ou pelo menos deveria. Então o que eu vou mostrar aqui é uma forma que eu faria esses investimentos, e para isso eu vou utilizar a regra de 80. O que seria essa regra de 80? Eu aprendi essa regra ainda no início dos meus estudos com o Gustavo Cerbasi, que é o meu mentor e o mentor da maioria dos educadores financeiros. E essa regra dos 80 funciona da seguinte forma. Eu pego o número 80 e diminuo pela minha idade. No caso da Juliette é 31, coincidentemente a minha. Então sobra aí 49. 49 seria o valor que eu poderia investir em renda variável. Então eu vou utilizar essa regrinha para a gente fazer a divisão desse dinheiro com os investimentos que eu considero mais corretos para esse momento dela. Nós vamos ter 51% para investir em renda fixa, que seria o valor de R$765 mil, e teríamos 49% para investir em renda variável, que seria R$735 mil. A renda fixa traz um pouco mais de segurança e menos rentabilidade. Já a renda variável, ela pode trazer uma rentabilidade maior, mas também tem um risco bem mais elevado. Essa é uma maneira de proteger o patrimônio, porque a gente teria uma parte em ativos altamente seguros e a outra parte a gente tentaria rentabilizar um pouco mais a carteira dela, acima do que a renda fixa paga, logicamente com ativos de risco, mas que podem trazer uma rentabilidade muito melhor. Como eu sempre falo, a gente tem que começar pela reserva de emergência. E eu coloquei aqui um valor que, para a realidade atual dela, pode ser um pouco baixo, mas para a maioria dos brasileiros vai ser uma rentabilidade boa e eu acredito que ela conseguiria viver muito bem com esse valor, que é de R$12 mil mensais.
Esses 12 mil eu multiplico por 12 para formar o valor da reserva de emergência dela, que seria R$ 144 mil. Esses 144 mil eu tenho que investir em um ativo com liquidez diária, ou seja, que eu posso sacar o mais rápido possível e também de alta segurança. E para esse investimento eu escolhi o Tesouro Direto Selic, que é um investimento que paga ali a máxima da renda fixa e também tem muita segurança. E é o investimento mais seguro do país. Então seria uma opção para que ela investisse a reserva de emergência dela. Formada a reserva de emergência, a gente pode pensar em investimentos com prazos maiores. E sobrou aí 621 mil. Desses 621, eu pegaria 300 mil e investiria no Tesouro IPCA 2026. Esse tesouro ele tem a rentabilidade da inflação, que hoje está em 6%, mais 3,51%. Ela teria um prazo para resgate de 5 anos, ou seja, ela só pode sacar em 2026, mas dentro desse período ela poderia pensar no que fazer melhor com esse dinheiro, tendo uma rentabilidade ali garantida, preservando o valor do dinheiro dela. E aí sim, ela poderia decidir se investe em outra modalidade, outro investimento, ou se mantém em investimentos semelhantes a esse. Depois desse investimento, a gente ainda tem 321 mil para investir em renda fixa. E aí, eu investiria 160 mil no Tesouro IPCA 2035, que ele me dá o valor da inflação de hoje até 2035, mais o valor de 4,21%, ou seja, uma rentabilidade excelente para uma renda fixa que também é muito segura. Como o investimento anterior, esse também tem um prazo de resgate mais longo. Ela só poderia sacar em 2035 sem risco de perder dinheiro. Mas esse investimento é para um objetivo de mais longo prazo. Ela teria aí 14 anos para traçar um objetivo para esse dinheiro. Me sobra ainda 161 mil para investir em renda fixa. E esse valor eu colocaria em uma renda fixa ainda um pouco mais longa, visando algo que seria talvez a aposentadoria dela ou a liberdade financeira. Eu investiria no IPCA 2045. Ele tem o valor da inflação mais 4,21% também. Só que tem esse prazo de resgate mais longo. Então seria para um objetivo ainda mais longo do que o anterior. E assim nós terminamos os investimentos em renda fixa. Ela tem mais da metade do patrimônio investido em ativos seguros e que vão trazer uma rentabilidade melhor do que a poupança. E tem mais tranquilidade para investir em ativos de renda variável, que é o que nós vamos mostrar agora. E agora vamos começar com os investimentos em renda variável. A gente tem 49% desse dinheiro para investir, que seria R$ 735 mil. E eu vou utilizar os fundos imobiliários e algumas ações para demonstrar como seria esse investimento caso esse dinheiro fosse meu. R$ 135 mil eu investiria no MXRF11, que é um fundo imobiliário que tem investimentos tanto em outros fundos quanto em ativos de renda fixa. Ele se expõe um pouco mais, mas também é muito diversificado. E o que a gente mais tem que procurar na renda variável é diversificação. Além disso, ele paga excelentes dividendos, que hoje é mais do que o dobro do que a poupança paga. Então eu considero ele um bom investimento e eu faria esse investimento com total tranquilidade. E nos sobra R$ 600 mil para dividir em 6 ações. Eu vou dividir de forma igual porque eu considero que as ações são boas pagadoras de dividendos ou que elas têm um alto potencial de crescimento. E é o que a gente busca numa carteira de ações quando a gente busca aumento de patrimônio. E as 6 ações são Itaúsa, BB Seguridade, VEG, Magazine Luiza, Vivo e Taesa, que é uma empresa do setor elétrico e que paga excelentes dividendos. E essa é a forma que eu investiria R$ 1,5 milhão. Lembrando que ela não vai precisar desse dinheiro agora, porque os contratos publicitários que ela vai ter e outras coisas mais vão pagar muito além desse prêmio e que seria perfeitamente plausível ela fazer investimentos semelhantes a esse que eu citei. Então fica aí a dica de você utilizar essa regra dos 80 para fazer os seus investimentos de forma segura e confiável.
Mas não esqueça de sempre estudar os investimentos, porque você pode mudar a sua maneira de investir à medida que você vai adquirindo conhecimento. A gente só investe naquilo que a gente conhece. Não é obrigatório você investir nas coisas que eu falei aqui, porque cada pessoa tem sua realidade. Então eu faço escolhas de acordo com a minha realidade. Você tem a sua, então faça suas próprias escolhas. Eu defendo muito isso porque eu acredito que as pessoas podem aprender a investir. Isso aqui não é tão difícil assim, basta apenas um pouco de dedicação. Isso aqui não é recomendação de investimentos e eu estou apenas dando exemplos de como eu mesmo investiria esse valor. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, para a gente ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas. Quanto mais pessoas aprenderem a cuidar do seu dinheiro, melhor será. Valeu, tchau! Com materiais de qualidade. Essa parte não precisava ter falado, mas vamos lá. E, por último, não menos importante, são boas pagadoras de... Porque cada realidade é uma. Melhor o Brasil vai ser.